nos jogos que o São Paulo precisa de gols. Ontem ele saiu, se segurou para não falar que a defesa acabou entregando todo um trabalho que ele fez lá na frente. Ele foi o melhor desse quarteto. O Calleri participa de um gol. Acho até que o Calleri está mais participativo nesse quarteto do que eu imaginava. O Calleri não tem feito os gols, mas tem aparecido muito servindo companheiros. Coisa que a gente imaginava que dos 4 ele seria o menos apto a fazer. E ele vem sendo muito ele faz o pivô muito bem, né? Faz muito bem. Faz o pivô muito mais bem. uma vez. Ontem deu o gol pro Luciano, mas também antes ele tinha criado 2 oportunidades para ele próprio. Fez um bom primeiro tempo. É uma das coisas que eu me pergunto, né? Aí sai no intervalo. Sai ele e sai o Enzo. Por quê, né? Enzo que participou de 2 gols também. Então, aí você meio que dá o sinal assim, ó... vou poupar porque esse jogo aqui já está meio que encaminhado. A leitura que se tem é essa. Você tira o Calleri no intervalo para botar o André Silva, a gente entende que está todo mundo mas é a sequência de dosando e tal, não sei o quê, mas para o jogo de ontem é um sinal assim, estou ganhando de 2-1, esse jogo vai ser tranquilo. E nunca esteve encaminhado, né, Eugênio? O São Paulo faz 2-1 no fim do primeiro tempo, assim, meio que acha no gol naquele momento. Ele tinha criado algumas chances, mas sempre que o Velo chegava no ataque, ele assustava. E foi não assim chegava até o fim muito. do jogo. É porque o São Paulo é um time, e ontem ficou muito claro, e ele precisa resolver isso urgentemente, que sem a bola não tem a pegada necessária. Não tem a pegada suficiente. Você vai ver os gols do Velo. O primeiro é um lateral no campo de ataque, em que o lateral recebe a bola, domina, olha para a área e cruza sem ninguém chegar perto dele. E nesse mesmo lance tem um jogador do São Paulo, a hora que o lateral vai ser cobrado, apontando para os companheiros para aproximar uma marcação. Ninguém e aí, como encosta. ninguém vai, ele se Mas quando chega, a bola já está saindo. Exato. Lá na área também, o jogador que cabeceia, ele sai de trás, se antecipa, faz o gol. Porque, assim, a impressão que dá é que o São Paulo, a defesa do São Paulo, não acredita muito no Vela. Tá bom, dá um espaço que eles não vão acertar a mesma jogada. E os caras acertam. E uma coisa que aconteceu o jogo inteiro. O São Paulo teve muita dificuldade para sair da defesa para o ataque. Porque o Velo subia a marcação e dificultava muito. Os primeiros, 20 minutos, o São Paulo não conseguia chegar no ataque. Depois que passava, que a bola chegava na intermediária ofensiva, aí as jogadas aconteciam. Porque aí você chega no Lucas, chega no Luciano, no Calleri, no Oscar, aí ali tem qualidade. Só que muitas vezes a bola sequer chegava neles, porque a marcação era muito, muito eficiente no campo de defesa. E o São Paulo não é um time de dar chutão. E os 2 gols do segundo tempo saem assim. São erros de saída de jogo do São Paulo, que o Velo recupera a bola no campo de ataque e aí pega a defesa do São Paulo desprevenida e faz os 2 gols. Os 2 gols são assim, erros de passe. Uma é uma saída do Jandrei, que ele tenta fazer a bola chegar na lateral direita, mas o jogador do Velo se antecipa. Depois é o Arboleda que tenta fazer um lançamento, o zagueiro se antecipa e aí pega a defesa do São Paulo. Perdido, o Velo aproveita e faz o gol. Então, era um problema, foi um problema o jogo inteiro para o São Paulo, sair da defesa para o ataque. Quando chega no terço ofensivo, mais perto da área ali, esse quarteto funciona, muito com o apoio também do Enzo Dias pela esquerda. Só que, sem a bola, o São Paulo não tem intensidade. Esses caras são muito bons com a bola no pé, mas eles precisam entender que tem que ajudar a marcar, tem que voltar sim. Mas eu sou um jogador consagrado, não vou voltar. Se não voltar, olha só, Lucas, Oscar, Luciano, Calleri menos. O Calleri tem que marcar lá goleiro, zagueiro. Isso. Mas os outros, jogadores de lado, no caso o Lucas e o Oscar, tem que baixar sim. Não tem essa no futebol hoje. Não tem, vou jogar com o nome, quando a bola vier no meu pé eu faço a diferença. Ok, isso é muito bom. Mas e quando a bola não estiver no pé, vai ficar olhando? Aí o adversário vai lá e faz. Nós temos uma tela com esse que mostra um pouco desse problema defensivo do São Paulo. Olha, média de 1,11 gol por jogo. Jogos em que o São Paulo sofreu gol ou não em 2025. São 9 jogos no ano, sofreu gol em 6 e não sofreu em 3, Mari. Pois é, um desses 3 em que ele não sofre gols, vitória contra o Guarani, 1-0 na segunda rodada do Campeonato Paulista. E ali, o Zubeldia já foi questionado, inclusive, depois da partida, na coletiva, sobre a saída de jogo do São Paulo. Porque o São Paulo, nessa temporada, já tomou gol assim, errando saída de jogo, inclusive.
ou na reposição do goleiro ou com os seus próprios jogadores. E na segunda rodada ele já tinha sido questionado sobre isso e, de fato, se apresentou esse problema depois ao longo das outras partidas. E aí, em cima do que o Eugênio falou, você acaba expondo 2 ótimos volantes do São Paulo, né? Alisson e o Pablo Maia. Então, assim, o Pablo Maia até falou aqui, depois da vitória diante do Corinthians, perdão, de que todo mundo ia fazer um esforço absurdo para o Oscar poder jogar, mas não dá para você sobrecarregar tanto assim os 2 ótimos volantes do São Paulo, que o Alisson também tem essa qualidade para sair para o jogo, então também é um jogador que quando necessário, apoia muito bem. O Pablo também. Exatamente, o Pablo Maia também. Então, assim, é um sistema que tem que funcionar, é um coletivo que tem que funcionar. Ontem o Zubeldia falou muito sobre essa falta de equilíbrio, falou muito sobre essa fase defensiva, só que ele também falou sobre confiança e nervosismo. E isso me chamou a atenção, porque a gente volta à temporada passada, a temporada para o São Paulo acaba quando ele é eliminado da Libertadores pelo Botafogo. Aquele jogo no Morumbi, ele não conseguiu retomar boas partidas, desempenho, resultado. O time sentiu muito a eliminação e esperou, de fato, o ano terminar. Então, o São Paulo, ele contrata um bom lateral, o Enzo tem feito bons jogos, apoia muito bem. O São Paulo tentou se mexer no mercado, traz o Oscar, que tem muita qualidade, de fato qualifica muito o jogo do São Paulo, meio de campo, a fase ofensiva, mas precisa deixar o que aconteceu na temporada passada para trás e agora assumir um protagonismo. O São Paulo, ele precisa entrar nas partidas assumindo o protagonismo. Ele tem que ser protagonista diante do Velo Clube, ele tem que ser protagonista diante da Inter de Limeira e também contra o Red Bull Bragantino. Por que não? Elevar o nível das partidas. O São Paulo, ele está falhando no nível da competitividade do Campeonato Paulista. A gente costuma dizer que esse tipo de jogo, esse tipo de time, esse tipo de time montado, né, de formação tática, vai dar certo contra os pequenos, mas complica contra os grandes, mas está dando errado contra os pequenos, né? O Velo Clube, com um pouco de coragem, ontem conseguiu coisas que a gente coragem fala que e também foi uma boa atuação do Velo Clube. Foi, e claro. boa atuação, inclusive Boa individual, atuação, né? sim. São atacantes muito felizes. Silas muito bem no conseguiram, jogo, né? Muito bem no jogo. né? Agora, é um problema, porque a gente começa a listar aqui, se você botar o Enzo Pérez como alguém que mais vai do que fica, já é meio time isento da pegada. Como assim? Pega o quarteto mágico e o Enzo dá 5, um time tem 11. Meio time não volta. De linha são 10, então você já é meio time de linha. Meio time não Peraí, tá... Contra o Jandré, quarteto- que também não dá sorte, né? O Jandré. Meio time não tá Você voltando. chamou de quarteto mágico, ninguém marca? Então, mas O é Lucas isso. não marca? É isso que a gente está discutindo Esse é aqui. que tá voltando lá para marcar. Tem que marcar mais do que está marcando. Sabe quem está marcando mais? É quem menos deveria fazer isso, que é o Caleri. O Caleri volta. O Caleri você vê sempre ele na área defensiva do São Paulo. E os outros, todos não. É claro Mas que... isso aí é culpa dos jogadores ou é mais responsabilidade do técnico ou todo mundo está aí Dos dois lados, no combo? né? Porque a torcida ontem vaiou o time e tem muito torcedor já cornetando o Zubeldia. Então, faz... Culpa é de quem? Faz uma... Responsabilidade é de quem? Faz uma reunião para lavar roupa suja lá. Gente, tomamos 3 gols. E aí? Quem vai fazer o serviço sujo? O velho Filipão sempre falava, né? Que o caminhão não tem só 4 rodas. Tem que ter o volante, tem que ter o câmbio. Que ele usava para justificar, na época, a escalação do Galeano. que era o patinho feio no meio de tantos jogadores. E olha que o São Paulo... Você não me respondeu, professor. A responsa é do Zubeldia, mais? A resposta é do grupo todo. Eu acho que, se você quiser colocar o Zubeldia é que tem que convocar essa reunião. E é ele que tem que falar, gente, por que tomamos 3 gols do Velo Clube? Ele entra, ele entra no combo da crítica também muito em cima do que a gente acompanha, do que tem acontecido quando o Palmeiras não desempenha, e aí a crítica em cima do Abel, que é também essa rodagem do elenco, né? Quando você coloca o Jandrei, ele tem recebido as críticas por não ter colocado o Rafael, quando ele não coloca os meninos da base, sempre. Então, ele também está nesse processo de fazer o elenco circular. Ontem, questionado sobre o Jandrei, ele falou, na temporada passada, quando o Rafael machuca, a gente precisou do Jandrei. Então, minimamente, ele precisa manter o goleiro... São Paulo precisa de um outro goleiro, né? Que seja confiável. Então, exatamente. Então, o Jandrei não mostrou até hoje no São Paulo que está pronto para encarar um time desse tamanho. Então, assim, teve janela de transferência, está aberta ainda a janela de transferência. São Paulo não foi buscar. Não.
parece satisfeito. E sempre que o Jandrei entra, a torcida do São Paulo já fica desesperada. Porque é um goleiro que às vezes não dá sorte, às vezes erra mesmo. Um dos gols ontem foi um erro de passe dele. Acho que ele nem falhou nos gols em termos de tentar fazer defesa. Eram todos lances difíceis para o goleiro chegar. Mas ele erra quando tem a necessidade de sair jogando com o pé. Lances difíceis do goleiro chegar, perfeito. Mas o grande goleiro de um grande time como São Paulo, ele tem que pegar bolas difíceis de vez em quando. Você vê o Rafael. Concorda? Você vê o Rafael. O melhor jogo do São Paulo, o jogo emblemático dessa campanha até aqui, é o clássico contra o Corinthians, os 3-1. E só foi aquilo porque o Rafael trabalhou em alguns momentos do jogo muito importantes. Sim. Perguntará ao São Paulino, fosse o Jandrei naquele dia, teria ganho o clássico? Da maneira como ganhou, pela diferença de gols que ganhou? Provavelmente não. Agora, o trabalho tem que ser feito para que chegue menos bola, tanto no Rafael quanto no Jandrei. Chegou bola demais. Esse jogo de ontem era uma bola cantada, que o São Paulo corria risco até o apito final. E o São Paulo, ele produz, né? São 3 jogos que ele não vence, com 50 finalizações no total. É claro que se concentra muito contra a Inter, que ficou com um jogador a mais, contra o Red Bull Bragantino finaliza menos, mas você vê as oportunidades em que o São Paulo, mesmo tomando o empate, ele busca, ele cria, ele faz o goleiro adversário trabalhar, mas é muito pouco, né? Aquilo que a gente está falando, como que você equilibra um time que tem tanta qualidade lá na frente para, nessa fase defensiva, também dar conta do recado. Quando a bola chega no quarteto, sai jogo. Sai jogo, é fato. É um quarteto muito qualificado. Quando entra Ferreirinha também sai jogo, é muito bom jogador também. Só que o jogo tem 2 momentos. Tem um momento que você está com a bola, tem um momento que você está sem a bola. E aí o São Paulo tem isso complicado. E outra coisa também, mesmo você estando com a bola, mas lá atrás, esse quarteto está na frente esperando, está com dificuldade para sair quando enfrenta, como enfrentou ontem, uma marcação alta de muita intensidade, que até o final do jogo estava pressionando em cima. Não é fácil fazer isso. Tanto que o gol de empate, já nos acréscimos ali, o terceiro gol do Velo, é isso. O time estava todo marcando no campo de ataque, dificultando a saída do jogo do São Paulo, porque sentiu desde o início que o São Paulo tinha dificuldade nessa bola. E conseguiu recuperar de novo e foi buscar o 3-3. Então, tem muita coisa para ajustar nesse São Paulo. É claro que, no final das contas, Abel, para responder a sua pergunta, quem responde por tudo isso é o técnico. Ele precisa sentar com todo mundo e fazer ser um time mais coeso em todos os momentos da partida, né? E ontem bem abatido, né? Sim. Porque você tem 3 resultados negativos. Sou tricolor, beleza? Rapaziada, a gente acabou de ver o vídeo que eu trouxe pra vocês aí do canal SPN, falando a respeito do jogo de ontem, analisando ali, né, os comentaristas. E pra gente encerrar aqui, vamos com a análise do site do GE que eu puxei pra vocês, que tá falando mais a respeito do nosso tricolor aí, né, que acabou empatando ontem contra o Velho Clube. Análise. São Paulo assiste ao primeiro voo do Velho Clube e não vê seu futuro decolar em Brasília. O São Paulo vive um momento de oscilação preocupante. Se por um lado o time ainda mantém uma situação confortável no Paulistão, por outro, as atuações recentes indicam falta de consistência. O empate ontem, né, expôs fragilidades defensivas e a incapacidade de controlar jogos contra adversários mais frágeis. O que antes parecia uma evolução sob o comando do Zubeldia, né, agora dá sinais de estagnação. Com o Choque Rei se aproximando, que acontece no domingo, né, pessoal? O tricolor precisa recuperar sua identidade. Ou corre o risco de chegar pressionado em um dos jogos mais decisivos do início da temporada. O São Paulo tem um elenco, né, bastante recheado ali, né? Tem investimento e tem uma torcida exigente, mas as atuações recentes estão muito abaixo do esperado. Empatar com o Velho Clube, um time de menor expressão, ainda mais depois de estar à frente no placar 3 vezes, é inaceitável. O tricolor não pode se dar o luxo de vacilar dessa forma, principalmente em um campeonato no qual deveria se impor sem dificuldades diante de adversários mais fracos. O torcedor quer ver evolução, não um time que parece regredir a cada rodada, pessoal. O mais preocupante é a falta de repertório ofensivo e organização defensiva. Contra a Inter de Limeira, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o São Paulo não conseguiu furar a defesa adversária. Já contra o Velho Clube,
O problema foi outro. Criou chances e marcou gols, mas deu espaços e permitiu empates evitáveis. A sensação que fica é de um time que não consegue se impor de verdade, seja com bola ou sem bola. Zubeldia precisa ser recobrado, né? O São Paulo, que venceu o Corinthians há poucas semanas, parecia estar no caminho certo, mas o que se viu nessa sequência foi um time sem identidade e previsível. Oscar e Lucas Moura, duas peças que deveriam ser diferenciais, né? Não apareceram tanto assim no jogo. O treinador também precisa repensar na sua estratégia, porque se o time não consegue dominar uma equipe como o velho clube, o que esperar contra adversários mais qualificados? Com o Choque Rei batendo na porta, a torcida tem motivos de sobra para estar preocupada. O Palmeiras não vai perdoar os erros que o São Paulo cometeu nesses últimos jogos. Se o tricolor repetir a apatia, rapaziada, e a desorganização, a chance de sair do Allianz Parque com um resultado desastroso é enorme. Já passou da hora do time mostrar consistência e evolução. A temporada que o São Paulo começou, né, promissor ali, pode ser uma decepção. Rapaziada, então é isso aí. Comenta a respeito do jogo de ontem, o que vocês acharam, e até o próximo vídeo.